Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A dúvida é se, do ponto onde hoje eu me encontro, eu gostaria que algo tivesse sido diferente na minha vida do que foi, para ter me poupado de tribulações e sofrimentos. Eu acho que essa é uma dúvida que todos nós temos, e a primeira reação seria responder sim, sim, quem me dera se tudo tivesse sido diferente. Mas a pergunta leva a outra questão. E se tivesse sido diferente? Como teriam sido os desdobramentos disso? Teria eu conseguido lidar com eles? Eu caminhava uma vez pela calçada quando ouvi um homem dizer a outro: se todos pensassem como eu, o mundo seria diferente. Eu quase tive vontade de voltar e dizer a ele: seria diferente, mas isso não significa que seria melhor. Isso também vale para as guinadas que nós tivemos na nossa história pessoal, quando tudo se desmoronou ou perdemos o rumo. Se eu não tivesse feito isso ou aquilo, se não tivesse ido ali ou acolá, se não tivesse viajado para lá, se tivesse aceitado aquela proposta de emprego, se isso e aquilo, minha vida teria sido diferente. Sim, diferente, mas não necessariamente melhor. Deixa eu explicar isso para você. É bem verdade que nós devemos lamentar os erros que cometemos no passado, quando reconhecemos que foram erros e foram pecados nossos. Mas como não dá para voltar a fita do tempo, a única opção que nós temos é confessarmos ao Senhor e, como diz a letra do sambista, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. O apóstolo Paulo sabia bem o que era passar por problemas e tribulações quando ele escreveu: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Romanos 5,3. Talvez aqui você deseje me lembrar de que as tribulações de que Paulo fala são as perseguições por causa da sua fé e por pregar o Evangelho, como quando ele avisa os anciãos de Éfeso: e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Atos 20, 22 a 23. Sim, mas algumas dessas perseguições eram simplesmente a consequência da vontade de Paulo e de suas decisões, nem sempre em total submissão ao Espírito Santo de Deus. Paulo era humano, como nós. Essa determinação ele iria demonstrar em Atos 20, 16, quando ele disse, quando é escrito em Atos: porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Na sua passagem por Tiro, a revelação das consequências de sua decisão, de sua firme decisão de ir a Jerusalém, fica bem mais clara. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito Santo, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Atos 21, de 3 a 4. Mais tarde, em Cesareia, ele seria avisado pelo Espírito Santo por intermédio do profeta Ágabo. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Atos 21, de 10 a 14. Se você ler todo o texto, verá que havia em Paulo uma determinação muito grande de passar por Jerusalém na sua viagem a Roma. Quando da sua conversão, o Senhor havia dito que ele seria um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9, 15. E nenhum lugar havia de mais propício para testemunhar a reis
do que em Roma, capital do Império Romano. Todavia, existia mais de um caminho que levava a Roma, mais de uma estrada que levava a Roma, sem passar por Jerusalém. Mas o roteiro Paulo traçou por si mesmo. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito, seu próprio espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Atos 19, 21. Repare que ele resolveu isso no seu próprio espírito, isso é, como algo de sua vontade. Mas isso não coincidia com o que o Espírito de Deus tinha preparado para ele. Outra passagem é aquela que diz: encontrando os discípulos, permanecemos lá em Tiro durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, e aqui é o Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Atos 21, 4. Foi depois disso que o Espírito Santo avisou Paulo, por meio de Ágabo, que ele teria tribulações por causa de sua decisão de passar por Jerusalém, que parecia ter um componente muito forte de sentimentos pessoais de amor por seu povo. Tem uma passagem que ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Isso ele confidenciou aos Romanos, no capítulo 9, versículos 1 ao 3. Assim, levado por seu coração e boas intenções, é que Paulo despreza os sinais que o Espírito Santo estava enviando e caminha resoluto em direção a Jerusalém. Mas se o Espírito Santo quisesse impedir Paulo de ir a Jerusalém, não teria ele feito isso? Certamente. Certamente, Paulo já tinha experimentado o poder do Espírito Santo em fechar portas, como nesta passagem. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Atos 16, de 6 a 7. Mas agora nós temos aquilo que poderíamos chamar de, não de vontade de Deus, mas de permissão de Deus, que no final irá colher um fruto positivo para a sua glória e para o nosso aprendizado, mesmo quando damos um passo errado. Com tudo isso, eu aprendo que boa parte das tribulações não são apenas consequência da nossa fé no Senhor Jesus Cristo, mas também das nossas decisões equivocadas. Às vezes, nem são decisões pecaminosas, mas com boas intenções, como aquela de Paulo. Mas se estivéssemos mais atentos à voz do Senhor, em comunhão com Ele e com a Sua palavra, teríamos evitado um voo com dolorosas escalas e tomado o caminho mais reto que Deus traçou para nós. Todavia, por bem ou por mal, podemos ter certeza de que o Senhor nos guia, corrige e traça para nós, ou permite que tracemos, o nosso caminho, para, neste último caso dele permitir que nós façamos, nós aprendemos a lição do modo mais difícil. Paulo sabia disso. Ele diz: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Filipenses 1, de 12 a 14. Longe de querer justificar as nossas falhas e teimosias, o que eu quero dizer é que no frigir dos ovos, Deus acabará tirando de tudo isso algo para a sua própria glória e também para o nosso proveito, com ou sem a dor de precisarmos reconhecer os nossos erros e confessá-los. Duas passagens me vêm à mente. A primeira de quando José confronta os seus irmãos que fizeram tanto mal a ele. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Isso está em Gênesis 50, versículos 19 ao 20. Outra passagem é aquela que fala dos bons efeitos da aflição que Deus permite na nossa vida. É o Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Frank Bilford Hall, um cristão que viveu entre 1874 e 1964, escreveu o seguinte:
As tribulações não são em si mesmas agradáveis, mas dolorosas. Todavia, elas ajudam a iniciar toda uma sequência de coisas que são das mais excelentes e benditas. Paciência, experiência, esperança, o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Para o crente, as tribulações são um programa de ginástica espiritual que promove grandemente o desenvolvimento da sua constituição espiritual. Ao invés de serem contra nós, as tribulações são transformadas em uma fonte de proveito. Que triunfo esse da graça de Deus! Você já encontrou algum cristão idoso e querido com cuja calma, paciência e experiência você ficou impressionado? Alguém cheio de esperança em Deus e irradiando um amor de qualidade divina? Então você irá certamente descobrir que tal pessoa tem passado por muita tribulação na companhia de Deus. Paulo reconhecia isto e por isso ele regozijava na tribulação. Se olharmos para as coisas sob esta luz, que é a verdadeira luz, iremos também nos regozijar na tribulação. Até aí, então, escreveu esse autor, F.B. Hall, a respeito de tribulação. Em outras palavras, tribulações são exercícios na academia do cristão. Nós vamos à academia para melhorar o nosso condicionamento físico, mas ali nós pagamos um preço, sofremos, sentimos dores, transpiramos, saímos de lá doloridos, porém confiantes de que aquele sofrimento irá valer para a saúde. O mesmo deve fazer o cristão ao se deparar com as tribulações. Deve saber que aquilo faz parte do seu condicionamento espiritual. Agora, voltando à questão que originou esse tema, eu gosto de ver filmes de ficção científica que falam de viagens no tempo. E uma das teorias dos especialistas nesse assunto é que se a pessoa voltasse no tempo e mudasse qualquer coisa, por menor que fosse, toda a sua história pessoal e a história da humanidade em geral seria alterada. É mais ou menos como o efeito borboleta, que diz que o bater das asas de uma borboleta no Brasil pode criar um tornado no Texas, significando que pequenas mudanças num sistema interligado podem interferir nos resultados desse sistema. Se alguém sem querer pisasse na tal borboleta, não haveria um tornado no Texas. As seguradoras não perderiam dinheiro, ao invés de demitir, contratariam mais gente, um fulano qualquer lá conseguiria emprego numa seguradora e acabaria morto no acidente de automóvel indo para o trabalho. Então vem a pergunta: teria ele morrido se alguém não tivesse pisado na borboleta no Brasil? Então, quando alguém me pergunta o que eu gostaria que tivesse sido diferente na minha história, eu respondo nada, nada. Eu digo isso, obviamente, como alguém que foi salvo por Cristo e agora está nas mãos dele, e não de uma borboleta qualquer. Se eu passei por muitas coisas, foi por muitos fatores, desde decisões erradas que tomei, até decisões erradas que outros tomaram. Mas mesmo nos momentos em que o desespero tomou conta de mim, quando algum tropeção, ou uma enfermidade, ou um tratamento de canal me fez sofrer, eu reconheço que tudo fazia parte de uma história e faz parte ainda de uma história que me é familiar, que eu vivi e que eu fui capaz de suportar. A razão de preferir tudo do jeito que aconteceu é a certeza de que o Senhor tem cuidado de mim e até as piores dificuldades Ele permitiu que viessem males com um propósito de bem. Parafraseando Gênesis 50:19, o mal veio contra mim porque Deus o intentou para bem. A linha do tempo que forma a minha história eu conheço muito bem e sobrevivi a ela. Se mudasse qualquer detalhe tão insignificante quanto o bater das asas de uma borboleta, eu teria tido uma linha do tempo da qual eu não faço a menor ideia. Portanto, quem garante que eu suportaria as mudanças? Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas.
Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Isso nos diz a palavra de Deus em Eclesiastes 7:10 e também 11, de 4 a 6. E lembre-se disso, 40 anos, Deus fala para Moisés, 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Deuteronômio 29, versículo 5. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.